Escuta aqui, seus curiosos de plantão. Vocês já não cansaram de ver aqueles canais de terror que pegam um relato gringo, traduzem mal e ainda fingem que foi um inscrito que mandou? É tipo aqueles caras que compram carne moída no açougue, jogam num prato, colocam um pouco de salsinha por cima e dizem: olha o filé que eu preparei pra vocês. Patético. Aqui no Sombras Ocultas a coisa é diferente. Não tem tradução de história americana, não tem inteligência artificial inventando merda, não tem recebi um relato de um inscrito que ninguém nunca viu. Aqui só entra o que é real. Só entra o que vocês que estão do outro lado da tela vivem na pele, sentem na carne e decidem contar com a própria voz. Se você tem uma história verdadeira, sombria, pesada, que te marcou de verdade, manda pra gente. O e-mail está na tela. Manda com detalhes, com nome. Pode ser falso se quiser, com data, com lugar. Quanto mais real, mais forte. Porque aqui a gente não quer história bonitinha pra dormir. A gente quer a porra da verdade que te tira o sono. Se você tem coragem de mandar sua história real, manda. Se não tem, continua assistindo. Aqui só entra relato real de quem tem colhão de contar o que realmente viveu. Agora respira fundo. E vamos ao relato. Imagina o seguinte: 500 policiais, helicópteros, drones, cães farejadores, o maior cerco policial da história recente do Brasil para pegar um único homem de 32 anos, descalço na mata de Goiás, 20 dias e nada. Como se o cerrado simplesmente engolisse esse homem. Agora imagina que dentro da mochila desse homem havia algo que a polícia encontrou na mata. Rituais. Uma orelha cortada dentro de um vaso de barro com mechas de cabelo e a pergunta que ninguém da força-tarefa quis responder em entrevista coletiva: onde estava o livro de São Cipriano? Fica comigo. 9 de junho de 2021, Ceilândia, Distrito Federal. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, matou 3 membros da família Vidal, sequestrou Cleonice Marques, fugiu pra mata e começou 20 dias que paralisaram o Brasil. 300 depois 500 policiais mobilizados, helicópteros sobrevoando o cerrado dia e noite, drones com câmera infravermelha, cães farejadores varrendo cada metro de mata e Lázaro some toda vez. Aparece aqui, invade uma chácara, some, aparece ali, faz refém, some, troca tiro com a polícia na cara dura e some de novo. Como se a mata fosse cúmplice, como se o cerrado fechasse atrás dele toda vez que entrava. Durante os 20 dias de fuga, a internet brasileira fez o que a internet brasileira faz quando não entende alguma coisa. Criou teoria. E a teoria tinha um nome: Livro de São Cipriano. O grimório mais temido da tradição popular brasileira, que, segundo a crendice popular, contém orações capazes de fechar o corpo de um homem, de fazer com que ele vire sombra diante dos olhos de quem persegue, de fazer com que policiais passem por ele sem ver. A comparação com Lampião veio rápido, porque no Nordeste todo mundo sabe que Lampião carregava o livro, que rezava antes de cada confronto, que sobreviveu anos no sertão com o cangaço inteiro nas suas costas, protegido, até o dia em que não estava mais. A polícia encontrou rituais na mata onde Lázaro havia estado, objetos que indicavam práticas de magia negra, e o detalhe mais perturbador de todos: uma das vítimas da chacina havia tido uma orelha cortada. A mesma orelha foi encontrada numa casa, dentro de um vaso de barro com mechas de cabelo e itens utilizados em rituais. O livro de São Cipriano não constou na lista oficial de itens encontrados com Lázaro quando foi morto. Biscoito, macarrão instantâneo, gelatina em pó, uma cebola, 2 isqueiros, uma faca, antibióticos. O livro não estava na lista, o que levanta 2 possibilidades. A primeira é que nunca existiu. A segunda é que a polícia optou por não divulgar. Pedrinho Matador.
que afirma ter tirado mais de 100 vidas e tem canal no YouTube como se isso fosse credencial profissional. Disse em vídeo que conhecia o método de Lázaro, que quando o cerco fechava, Lázaro invocava uma das rezas do livro para ver a sombra, para desaparecer diante dos olhos da polícia, que os policiais chegavam a passar por ele sem ver. Acredite se quiser. O fato é que 500 policiais com tecnologia de primeiro mundo não conseguiram pegar um homem de chinelo em 20 dias. E quando finalmente pegaram, ele morreu antes de falar, com R$ 4.400 no bolso, e o túmulo violado meses depois por alguém que tentou levar o corpo e não conseguiu, ou desistiu no caminho. Ninguém sabe, até hoje. Agora me diz uma coisa. Você acredita que um homem descalço no cerrado enganou 500 policiais por 20 dias só com conhecimento da mata? Ou acredita que tem algo nessa história que nenhuma entrevista coletiva do governador de Goiás jamais vai responder? Salve esse relato, porque Lázaro morreu com segredos no bolso e alguém tentou desenterrá-los depois. Se você quer continuar vendo os casos onde o crime e o sobrenatural se encontram sem pedir licença um pro outro, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Sombras Ocultas a gente entra na mata onde a polícia não encontrou nada e sempre acha alguma coisa. A gente se vê no próximo relato, se você ainda conseguir olhar pro Cerrado de Goiás sem se perguntar o que mais aquela mata guarda. Imagina o seguinte: você compra uma fazenda no interior de Utah. No primeiro dia encontra um lobo gigante que não morre com um tiro de rifle. Na primeira semana, suas vacas começam a aparecer mutiladas com precisão cirúrgica. Na primeira noite, vê objetos luminosos emergindo de portais no céu. Você tenta contar para alguém. Ninguém acredita. 2 anos depois, o governo americano bate na sua porta com $22 milhões e uma pergunta: podemos comprar esse lugar? Se você acha que o governo americano não investiria $22 milhões numa fazenda assombrada, fica comigo, porque investiu e tem o New York Times para provar. Utah, Estados Unidos. Uma propriedade de 207 hectares num vale remoto do nordeste do estado. Os nativos Navajo conheciam o lugar há séculos, chamavam pela lenda do Skinwalker, uma bruxa maléfica capaz de se transformar em qualquer animal, e diziam que aquela terra estava amaldiçoada. Em 1994, Terry e Gwen Sherman compraram a fazenda. Queriam criar gado, queriam vida tranquila no interior, não queriam o que viria a seguir. No primeiro dia avistaram um lobo gigante. Terry atirou no animal com um rifle a queima-roupa várias vezes. O lobo não caiu, não sangrou, simplesmente foi embora, como se as balas não existissem. Em 2 anos, os Sherman relataram quase 100 ocorrências inexplicáveis: gado mutilado com precisão cirúrgica em plena luz do dia, bolas de luz flutuando pelo rancho durante a noite, criaturas com olhos vermelhos que não morriam com tiros, vozes sem corpo, objetos desaparecendo e reaparecendo, portais se abrindo no céu. Em 1996, o jornalista George Knapp publicou a história do Sherman, e o bilionário Robert Bigelow leu. Bigelow era dono de empresa aeroespacial, homem de ciência, homem de negócios. O tipo de pessoa que você esperaria ser o último a acreditar em fazenda assombrada. Ele comprou o rancho do Sherman imediatamente, montou uma equipe de cientistas, instalou câmeras, sensores e equipamentos de última geração e passou anos tentando capturar o que a família Sherman havia descrito. É como contratar um time de investigadores para provar que o Papai Noel existe.
Só que nesse caso, Papai Noel mutilava gado e emergia de portais dimensionais. O senador americano Harry Reid ficou sabendo das investigações de Bigelow e fez algo que nenhum governo faz quando quer esconder alguma coisa. Aprovou financiamento, 22 milhões de dólares do orçamento federal americano, para investigar o rancho Skinwalker e outros fenômenos anômalos. O programa se chamou House Up. Durou de 2008 a 2010. O New York Times confirmou a existência do programa em 2017. Os investigadores do programa descreveram que encontraram com uma linguagem que claramente estava tentando ser científica e não conseguia. Fenômenos que desafiavam explicações convencionais, entidades, objetos emergindo de portais e algo ainda mais perturbador. Os fenômenos começaram a seguir os investigadores para fora do rancho, acontecendo nas casas deles, nos seus escritórios, em Washington. Tem uma parte do relatório oficial que os investigadores descreveram assim: os fenômenos pareciam ter consciência, pareciam saber que estavam sendo observados e pareciam se adaptar para evitar ser capturados em evidência conclusiva. É como tentar fotografar algo que sabe que você está tentando fotografar e decide não aparecer na foto, porque pode. Hoje o rancho pertence ao empresário Brandon Fugal, que abriu as portas para uma série no History Channel, com câmeras em todo canto, com cientistas de universidades americanas, com equipamentos que custariam PIB de um município médio brasileiro. 40 anos de relatos documentados, 22 milhões de dólares do governo americano. Nenhuma explicação definitiva, nenhuma prova conclusiva. E os fenômenos continuam acontecendo. Me responde uma coisa: se o governo do seu país gastasse 22 milhões de dólares investigando uma fazenda, você não acharia que tinha algo lá dentro que merecia ser investigado? Salve esse relato, porque alguns lugares no mundo têm algo que nenhum dinheiro conseguiu explicar. Se você quer continuar vendo os casos que governos investigam e nunca divulgam completamente, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Sombras Ocultas a gente abre os arquivos que custaram 22 milhões de dólares para tentar fechar. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para o céu à noite da mesma forma. Imagina o seguinte: você está almoçando com sua família, a panela sai voando e vai bater no teto. Os copos saem da mesa e vão parar na calçada. Os ovos saem da geladeira sozinhos e se espatifam no chão da sala, e o culpado é seu filho de 16 anos que não está fazendo nada, que está só sentado ali, existindo. Se você acha que isso não pode acontecer com uma família comum num bairro comum de Curitiba em 1976, fica comigo, porque aconteceu. E tem jornal pra provar. Capão da Embuia, Curitiba, Paraná, julho de 1976. Luiz Carlos Piantadosi tinha 16 anos, filho de Reni Ricardo, segundo de 4 filhos, estudante do Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, amava música popular e fotonovelas. Tipo de menino que você passa na rua e nem olha. O problema é o que acontecia dentro da casa dele. Diariamente objetos saíam voando pela casa, móveis se deslocavam sozinhos, pratos espatifavam contra portas e paredes, camas balançavam e levitavam durante a noite, garrafas explodiam, ovos saíam da geladeira e iam se partir no assoalho da sala, cercas desabavam e o teto parecia vir abaixo. Tudo isso documentado pelo jornal Gazeta do Povo em 24 de julho de 1976, com nome, com endereço, com foto da família. O primo de Luiz Carlos veio de Antonina para morar com a família, não acreditava em nada, zombava do primo, achava que era teatro barato de interior. Depois que assistiu Uri Geller na televisão junto com Luiz Carlos, um cinzeiro saiu da mesa e foi se chocar contra a porta do banheiro onde o primo estava. Sabe aquele momento em que você para de zoar alguém? É exatamente esse, quando o cinzeiro decide fazer o trabalho por você.
Parapsicólogos foram chamados, médicos foram chamados. O caso chegou ao primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia e Medicina realizado em São Paulo em 1976. O próprio Uri Geller estava no Brasil para participar do evento. O parapsicólogo Percival Charquet, o primeiro paranaense a ganhar o prêmio ESSO de jornalismo, acompanhava Luiz Carlos desde os 13 anos. Diagnosticou o fenômeno como psicocinesia recorrente espontânea, o nome científico para quando objetos se movem ao redor de uma pessoa sem explicação física, que é a forma acadêmica e elegante de dizer: não temos a menor ideia do que está acontecendo. Em maio de 1977, o jornal voltou a cobrir o caso. Uma menina de 12 anos chamada Delaire estava andando pelo corredor da casa quando uma gaveta se abriu na cozinha, sem ninguém tocar. E dali saiu um batedor de carne que foi se chocar na cabeça dela, provocando ferimentos sérios. É o tipo de coisa que faz você repensar a relação com os utensílios de cozinha. Você nunca mais olha para um batedor de carne da mesma forma. Luiz Carlos foi submetido a exames psiquiátricos, todos normais. O fenômeno simplesmente acontecia, sem explicação, sem controle, sem ninguém entender porquê. 50 anos depois, Luiz Carlos concedeu entrevista à Câmara Municipal de Curitiba. Confirmou tudo e disse que até hoje nem entende o que aconteceu naquela casa. Agora olha ao redor. Vê aquele objeto ali pertinho de você. Imagine ele se mover sozinho. Agora imagina que isso acontece todo dia. Com testemunhas, com jornal cobrindo, com parapsicólogo assinando o laudo. E mesmo assim sem explicação até hoje. Salva esse relato. Porque alguns casos não precisam de sangue para ser perturbadores. Precisam só de um batedor de carne voador e uma gaveta que abre sozinha. Se você quer continuar vendo os casos que a ciência arquivou sem resolver, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Sombras Ocultas a gente abre as gavetas que o mundo prefere manter fechadas. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir entrar na cozinha sem olhar para o batedor de carne. Imagina o seguinte. Você tem 6 anos, sai de casa numa manhã comum, volta para buscar um videogame esquecido e nunca mais é visto com vida. Agora imagina que a polícia resolve o caso em 90 dias. Prende 7 pessoas, tortura confissões, aponta a primeira-dama da cidade como mandante de ritual de magia negra. E 31 anos depois o STF diz que foi tudo mentira. Se você tem estômago para ver o que acontece quando a polícia precisa fechar um caso a qualquer custo, fica comigo. 6 de abril de 1992, Guaratuba, litoral do Paraná. Evandro Ramos Caetano, 6 anos, desaparecido no caminho entre a escola e a casa. 5 dias depois, o corpo foi encontrado num matagal. A garganta havia sido cortada. O pai reconheceu o filho por uma marca de nascença nas costas. A polícia militar enviou o Grupo Águia para investigar. Em 90 dias apontaram 7 culpados, incluindo a primeira-dama da cidade, por ritual de magia negra. O Brasil inteiro acreditou. Era o tipo de história que a imprensa dos anos 90 engolia com a voracidade de baleia comendo plâncton, sem mastigar, sem questionar. Ritual de magia negra, primeira-dama, sacrifício de criança. Roteiro perfeito. O problema é que roteiro perfeito demais geralmente tem alguém escrevendo nos bastidores com algemas na mão. 30 anos depois, o jornalista Ivan Mizanzuki teve acesso à versão não editada das fitas de confissão, com sons que a polícia não queria que ninguém ouvisse, com as pausas que não fazem sentido numa confissão voluntária.
com o que acontecia quando o gravador teimava em continuar ligado. O STF declarou todos inocentes. As confissões foram obtidas sob tortura. Um dos condenados morreu de câncer na prisão antes de ser inocentado. E o assassino real de Evandro Ramos Caetano nunca foi identificado. Está solto. Até hoje. Me responde com honestidade. Se te torturassem até você confessar um crime que não cometeu, você conseguiria provar sua inocência em 31 anos. Salve esse relato, porque o assassino de Evandro ainda está em algum lugar enquanto você assiste isso. Se você quer continuar vendo os casos que o Brasil enterrou vivo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Sombras Ocultas a gente não deixa nenhum caso pra escrever na consciência. A gente se vê no próximo. Se você ainda conseguir olhar para uma confissão gravada da mesma forma. Imagina o seguinte: você vai visitar seus avós no apartamento de área nobre de Brasília. Toca a campainha. Ninguém atende. Chama pelo telefone. Ninguém responde. Espera 3 dias achando que viajaram. Quando a porta finalmente abre, os 3 estão lá dentro, mortos há 3 dias, com 73 facadas entre eles e a principal suspeita de ter mandado matar é a própria filha do casal. Se você tem estômago para ver o que a ganância faz dentro de uma família de elite de Brasília, fica comigo. 28 de agosto de 2009. Brasília, Asa Sul, Bloco C da 113 Sul, 6º andar. José Guilherme Vilela tinha 73 anos, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Advogado de carreira, nome respeitado no meio jurídico de Brasília. Sua esposa Maria Carvalho Vilela tinha 69 anos. Também advogada. Francisca Nascimento da Silva tinha 58 anos. Empregada da família há anos. Os 3 foram encontrados pela neta do casal 3 dias depois do crime, em avançado estado de decomposição, com mais de 70 facadas entre os corpos. Inicialmente a polícia achou que era latrocínio, roubo seguido de morte. A versão mais simples, a que fecha mais rápido. Só que as versões mais simples raramente são as verdadeiras. A investigação identificou 3 executores. Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio, que conhecia a rotina do casal depois de 14 anos trabalhando no edifício. O sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana, e um comparsa chamado Francisco Meirlon. Os 3 entraram, executaram, saíram, com dinheiro e joias que Maria Vilela juntou toda ferida para entregar antes de morrer. Porque mesmo esfaqueada na costela, ela ainda tentou negociar a própria vida. É o tipo de detalhe que a gente prefere não imaginar, e que não sai da cabeça depois que imagina. Mas quem teria contratado os 3? Quem teria pago com dinheiro e joias pela morte de um ex-ministro e sua esposa? Os executores apontaram o nome: Adriana Vilela, a filha do casal. O motivo, segundo a acusação, era financeiro. Adriana dependia economicamente dos pais, e havia desentendimentos sérios sobre dinheiro dentro da família. A empregada Francisca morreu porque chegou poucos minutos antes dos criminosos saírem e poderia reconhecê-los. Foi assassinada para garantir a impunidade. 73 facadas no total, distribuídas entre 3 pessoas que não tiveram chance de se defender. A delegada responsável pela investigação, Marta Vargas, foi presa em 2018
por plantar evidências durante o inquérito. Uma chave do apartamento colocada entre os pertences de um dos acusados por uma vidente que ela consultou durante a investigação. Isso não é metáfora. Uma vidente consultada durante uma investigação de homicídio triplo em Brasília, em 2009. É como contratar o horóscopo do signo de Capricórnio para resolver um caso de assassinato. Só que com consequências jurídicas reais. A delegada foi condenada por plantar evidência. E o caso seguiu por 15 anos entre recursos e julgamentos e reviravoltas. Em 2019, Adriana foi a júri popular. Condenada a 67 anos e meio de prisão, saiu do tribunal em liberdade no mesmo dia. Porque o advogado dela é Cacai, o advogado mais famoso do Brasil, que defende celebridades políticos e grandes empresas com a mesma desenvoltura de quem passa o dia todo fazendo isso. Porque é exatamente o que faz. Em setembro de 2025, o STJ anulou a condenação por 3-2, alegando que os depoimentos que apontavam Adriana como mandante só foram entregues à defesa no 7º dia do julgamento. 73 facadas, 3 vítimas, 15 anos de processo. Uma delegada presa por plantar evidência, uma vidente consultada durante o inquérito, e o STJ anulando tudo por 3-2. O caso vai começar do zero, 16 anos depois do crime. Me responde uma coisa. Se você fosse a neta que abriu aquela porta depois de 3 dias, encontrasse o que ela encontrou, você conseguiria sentar num tribunal 15 anos depois e ainda acreditar na justiça? Salve esse relato, porque o crime da moça presa sua ainda não terminou. Vai começar do zero, com os mesmos cortes, as mesmas facadas, e um sistema judicial que demorou 15 anos para decidir recomeçar. Se você quer continuar vendo os casos que a elite de Brasília preferia que nunca saíssem do 6º andar, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Sombras Ocultas a gente desce desse andar e conta tudo. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir visitar alguém, sem ligar, antes para confirmar que está bem. Imagina o seguinte: sua filha está morrendo na sua frente, pesando 30 quilos, com os joelhos destruídos, sem conseguir se mover sozinha. E você não chama um médico, chama o padre, pela 67ª vez. Se você tem estômago para ver o que a fé cega faz com o corpo humano, fica comigo. Klingenberg, Amém, Alemanha, 1976. Annelise Michel tinha 23 anos. Família católica devota do interior da Baviera. Aos 16 anos teve a primeira convulsão. Epilepsia do lobo temporal, depressão severa, psicose epilética. Anos de tratamento psiquiátrico sem melhora real. Aos 20 anos começou a ouvir vozes, ver rostos demoníacos durante as orações, se tornar intolerante a objetos religiosos. A família chegou a uma conclusão que nenhum médico aceitava considerar. Aquilo não era doença, era possessão. Em setembro de 1975, o bispo autorizou o exorcismo com uma condição: segredo absoluto. Segredo absoluto. Com uma jovem acorrentada sendo exorcizada enquanto os vizinhos iam trabalhar normalmente. É o tipo de segredo que funciona bem até a autópsia chegar.
67 sessões em 10 meses, cada uma durando até 4 horas, com gravadores ligados o tempo inteiro. 42 horas de áudio, com vozes se identificando como Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler. Anneliese precisava ser segurada por 3 homens ou acorrentada. Fazia 400 genuflexões por sessão até destruir os 2 joelhos. E parou de comer, porque o jejum expulsaria os demônios. 1º de julho de 1976. A mãe entrou no quarto. Anneliese estava morta. 30 quilos, pneumonia, desnutrição extrema. Os promotores foram diretos. A morte poderia ter sido evitada até uma semana antes, com soro intravenoso, com qualquer coisa que não fosse a 67ª sessão de exorcismo. Os pais foram condenados, os 2 padres também. 6 meses suspensos, 6 meses que ninguém cumpriu, por matar uma jovem de 23 anos com 67 exorcismos e meses sem comer. É como cobrar multa de trânsito por atropelamento fatal. A forma de punição mais elegante que a negligência já recebeu. Em 1984, a igreja pediu ao Vaticano que revisasse o ritual de exorcismo. O novo ritual saiu em 1999, 23 anos depois. A mesma idade que Anneliese tinha quando morreu. Coincidência bonita, para quem gosta desse tipo de coincidência. As 42 horas de gravação existem até hoje. E segundo todo mundo que já ouviu, ninguém consegue chegar ao fim. Agora me diz uma coisa. Se a pessoa que você mais ama estivesse morrendo na sua frente, você chamaria o padre ou o médico? Óbvio pra você. Não foi pra ninguém naquela casa. A Anneliese pagou com os 30 quilos que sobraram do corpo dela. Salve esse relato. As gravações existem. Você pode ouvir, se tiver coragem. Nos vemos no próximo caso. Se você ainda conseguir ouvir uma gravação antiga, sem pensar no que pode estar dentro dela. Sem pensar no que pode estar dentro dela. Imagina o seguinte: seu filho sai para colher fruta com o vizinho. Não volta. 3 dias depois, a polícia encontra o corpo numa mata, com a genitália arrancada. E o vizinho já sumiu. Agora imagina que isso aconteceu 42 vezes, em 2 estados, por 14 anos, com ninguém sendo preso. Se você tem estômago para ver o que acontece quando o Estado decide que criança pobre não merece investigação, fica comigo. Maranhão e Pará, Brasil, entre 1989 e 2003. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, mecânico de bicicletas, 40 anos, interior do Nordeste. O tipo de homem que você passa na rua e nem olha, que conserta sua bicicleta e devolve sorrindo, que convida o filho do vizinho para colher fruta no mato. 42 meninos, todos pobres, todos da periferia, todos filhos de famílias que a polícia não ouvia com muita atenção. Entre 4 e 15 anos, atraídos com promessas simples: colher fruta, caçar animais, ganhar dinheiro fácil. Nenhum voltou.
Por 14 anos, a polícia do Maranhão e do Pará investigou os casos separadamente, como se fossem crimes diferentes, de criminosos diferentes, em estados diferentes. É como tentar montar um quebra-cabeça usando metade das peças e fingindo que a outra metade não existe. O Brasil chegou a ser denunciado ao OEA em 2001 pela Organização dos Estados Americanos por não investigar os assassinatos de crianças pobres com o mínimo de seriedade que qualquer investigação merecia. E a polícia continuou investigando do mesmo jeito, devagar, separado, sem conectar os pontos que estavam ali na frente desde o começo. Em dezembro de 2003, Jonathan Silva Vieira, 15 anos, desapareceu em São José de Ribamar. O delegado Sebastião Uchoa olhou para o cartaz de desaparecimento e lembrou de outro cartaz, de outro menino, do mesmo bairro, da mesma região, com o mesmo nome de última pessoa vista com a vítima. Francisco das Chagas, preso em dezembro de 2003, confessou 20 assassinatos no Maranhão em março de 2004. Depois confessou mais 12 no Pará, 42 no total, com detalhes que só o autor poderia saber. Mas aqui vem a parte que não sai da cabeça. Quando Chagas confessou os crimes do Pará, 4 pessoas já estavam presas e condenadas por esses mesmos crimes. Membros de uma seita acusados de usar os órgãos das crianças em rituais de magia negra. Condenados a mais de 50 anos cada um, por crimes que o mecânico de bicicletas do Maranhão acabou de confessar sozinho. Me diz uma coisa. Se seu filho desaparecesse hoje, numa cidade pobre do Nordeste, você acredita que a polícia conectaria os pontos em menos de 14 anos? Salve esse relato. Porque Francisco das Chagas foi condenado a 237 anos até agora. E os 4 inocentes que ficaram presos pelos crimes dele no Pará. Esse capítulo da história ainda não fechou direito. Nos vemos no próximo caso. Se você ainda conseguir deixar seu filho sair para brincar na rua, sem pensar nisso,